descobrir o que é que o nosso profeta está falando aqui. Vamos lembrar o que é que a gente já falou, não é, a respeito de Oséias. Oséias, a gente não sabe quase nada dele, a não ser que ele era filho de quem ele é apresentado aqui, filho de Beri. E ele profetizou, apesar de ele ser uma pessoa desconhecida, mas ele profetizou por um longo período de tempo. Ele profetizou durante o período de vários reis do Reino do Sul e do Reino do Norte. Na época em que ele profetiza, pelo menos o início da profecia dele, quem reinava era Jeroboão II. Era um rei ímpio, um rei idólatra, e, entretanto, era um político muito hábil e um economista muito sagaz. O Reino do Norte, debaixo de Jeroboão II, prosperou, tinha muita prosperidade, mas o povo estava envolvido numa idolatria crassa, uma idolatria profunda, profunda mesmo. E Deus então manda Oséias profetizar a respeito da vontade dele, de Deus, que é que eles abandonassem a idolatria e voltassem aos termos da aliança, profetizar que Deus haveria de castigá-los através da invasão da Assíria. Os assírios estavam despontando como sendo o poder político mundial predominante, mas ao mesmo tempo Oséias tem uma mensagem de restauração, de que Deus haveria de ter compaixão do seu povo, haveria de trazer de volta, reunir os dois reinos que haviam sido separados depois do tempo de Salomão, e o Messias, o filho de Davi, haveria de reinar sobre as duas casas, o reino do norte e o reino do sul. Oséias é contemporâneo do profeta Isaías, ele profetiza na mesma época de Isaías, da mesma época de Amós, e traz uma mensagem poderosa e diferente desses outros profetas mencionados, porque Deus usou a vida dele como a profecia. O meio é a mensagem, o profeta era a mensagem. A vida dele foi uma mensagem. E foi isso que nós vimos nos capítulos iniciais. No capítulo 1, Deus aparece a Oséias pela primeira vez e manda ele casar com uma prostituta, uma mulher da vida, por assim dizer. E havia muitas, naquela época, por conta da idolatria. Baal, Astarote, Azera, que eram deuses ligados à fertilidade, o culto deles envolvia a prostituição cultual. Eu já mencionei isso aqui antes, a questão da fertilidade. Nesses cultos, eles tinham como propósito invocar as bênçãos desses deuses para que a agricultura florescesse, para que o rebanho crescesse. Então, tudo girava em torno de prosperidade. Por isso que fazia parte do culto a encenação da fertilização da terra. Assim como a chuva caía e fertilizava a terra, que produzia uma colheita boa, assim também esse cenário era reproduzido lá nas câmaras do templo, quando os adoradores fertilizavam as sacerdotisas, chamadas de prostitutas cultuais. Então, havia essa relação muito íntima entre religião e imoralidade e prostituição. Era isso que caracterizava todos os cultos pagãos daquela época. Era tudo baseado nessa questão, tudo voltado para a prosperidade e tinha essa ligação. Bom, Deus então diz a Oséias, que era um judeu fiel a ele, para ele casar com uma dessas mulheres e que tivesse filhos com ela. Vocês imaginam aí o espanto do profeta, né? Como é que Deus podia pedir uma coisa dessas? E nós explicamos na época que Deus, ele não está sujeito às leis que ele determinou para nós. As leis são leis de um Deus santo, sábio, justo e bom para a sua criação. E Deus, quando ele entende que a glória dele está em jogo e está dentro dos propósitos dele, ele pode usar inclusive a corrupção e o mal que existe no mundo para os seus propósitos. Pensa na traição de Judas, por exemplo, pensa em outros episódios que aconteceram em que Deus reverteu ou usou o mal para cumprir
o seu propósito, espinho na carne de Paulo e mais outras coisas. No caso de Oséias, ele tinha que casar com essa mulher e ter filhos com ela. O que isso representava? Oséias representava Deus e a mulher adúltera representava a nação de Israel. E ela é chamada de adúltera porque Israel havia cometido adultério. Israel era casado com Deus. Havia uma aliança, havia um pacto entre eles, que foi estabelecido já desde o tempo de Abraão, quando Deus chamou Abraão e fez promessas, fez um pacto com Abraão, que era simbolizado pela circuncisão, e depois veio Moisés, que trouxe a lei, as normas, a dinâmica do pacto, da aliança, que a nação de Israel deveria seguir. Eles quebraram toda a lei de Deus, se dedicaram a outros deuses, em outras palavras, adulteraram com relação a Deus e se prostituíram com outros deuses. O casamento de Oséias, então, simbolizava isso aí. Nós vimos, então, em seguida, que começaram a nascer os filhos. E Deus mandou que Oséias colocasse o nome nos filhos de acordo com a situação. Então, Jezreel significava Deus espalha e apontava para o juízo de Deus sobre a nação. Depois veio Lo-Ruamá, que significa não amada, Deus dizendo, eu não amo mais vocês. E depois Lo-Ami, não meu povo, Deus dizendo assim, eu não vou mais tratar vocês como meu povo. E agora a surpresa chega no capítulo 3, quando Deus diz assim, nós vamos ler. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse para ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vocês já perceberam a dificuldade aqui, não é? Quem é essa mulher do verso 1? Vai outra vez e ame uma mulher que é amada por outros e é adúltera, assim como o Senhor ama vocês, apesar do adultério espiritual de vocês com outros deuses. Bom, há muita discussão entre os estudiosos sobre quem é essa mulher aqui que Deus manda Oséias amá-la, casar com ela, não, amá-la, e depois Oséias ainda compra ela. Quem é essa mulher? Bom, tem muita discussão. O problema é que essa expressão, uma mulher, no hebraico, é indefinido. Não diz assim quem é. Vai e ame sua mulher, por exemplo. Não está dizendo. Vai e ame uma mulher. É indefinido, né? Então, a primeira explicação é que se refere mesmo a Gomer, que era a mulher de Oséias. Então, nesse caso, né, quem preferiu seguir essa interpretação foi a NVI. Se você tem uma NVI, você vai notar que já a NVI optou por essa opção e já traduziu como se referisse a Gomer, a esposa de Oséias, aquela que era prostituta. A NVT, que é a nova versão transformadora que foi produzida pela Mundo Cristão, seguiu na mesma interpretação. E se você ainda tem a mensagem do Eugene Peterson, essa tradução livre, ele também foi por esse caminho aí. A mulher seria Gomer, que já era mulher de Oséias. E outra possibilidade é que é uma mulher sem especificar. E nesse caso seria, vamos ver o que seriam as opções, o que é que cada uma dessas traduções implicaria. Se é Gomer, então significa que Deus está mandando Oséias amá-la,
ou continuar a amá-la, mesmo que ela seja adúltera. Mesmo que ela seja adúltera. Se não, se for uma outra mulher, que é o caso aqui da nossa tradução, que deixa sem explicação, que é a maioria, então se refere a uma outra mulher que não a primeira mulher de Oséias. Eu prefiro entender que Deus aqui está se referindo a Gomer. Eu acho que faz mais sentido no texto. E que a melhor tradução seria essa da NVI, em português. Vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Essa seria a tradução que eu acho que é a mais correta. Olha só, Deus chegando para... A mulher era uma prostituta, era adúltera, gerou 3 filhos para ele. Depois Deus diz, ame sua esposa outra vez. O amar sua esposa outra vez pode significar, vá, tenha relações com ela para que você tenha mais um filho, né? Vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com o amante. Se essa interpretação é a mais correta, olha o que teria acontecido. Imagina bem. Oséias se casou com Gomer, que era uma prostituta. Depois de casados e terem filhos, Gomer traiu Oséias, porque era prostituta, e foi embora com um amante. Largou Oséias e os meninos e foi embora. Achou um amante e foi embora. E Deus, então, o que aconteceu? Depois ela foi largada pelo amante. Isso era muito comum. Era uma prostituta. Então o amante abusou dela, fez o que quis com ela. Quando terminou, simplesmente abandonou. E ela foi parar no mercado de escravos. Porque ela se endividou, não tinha quem pagar suas contas, então acabou indo para o mercado de escravos. E é por isso que mais adiante no texto está dizendo que Oséias foi e comprou ela. Comprou a própria esposa, né? O texto está falando isso aí. E trouxe ela de volta para casa. Era isso que significava, vá, ame sua esposa outra vez, mesmo que ela tenha ido embora com um amante. O que tudo isso representava? Porque lembra, essas coisas, elas eram feitas para ilustrar alguns pontos teológicos. No caso, o que isso aqui representava era o seguinte: Deus tinha uma aliança com Israel, que foi feita lá no Sinai, antes com Abraão, ratificada no Sinai, depois que Deus libertou o povo do Egito. Deus casou com Israel. A aliança significava que Deus seria o único Deus de Israel e que Israel seria o povo exclusivo de Deus, como num casamento deve ser. Como a gente, quando casa, a gente promete que vai ser fiel e amar o cônjuge até que a morte nos separe. Então, esse compromisso de fidelidade foi assumido por Deus e pela nação de Israel lá no Sinai, quando Moisés trouxe a lei e o povo prometeu obedecer a lei, que eram os termos do contrato entre Deus e o povo. Porém, Israel quebrou essa aliança, e não foi uma vez só não. Depois que eles entraram na terra prometida, o erro começa no tempo de Josué, que Deus tinha dito a Josué e aos israelitas que quando entrasse na terra de Canaã, era para exterminar aqueles povos, porque era um povo, esses povos eram povos adúlteros, era um povo idólatra, era um povo imoral, era um povo violento, e Deus já fazia tempo que iria castigar esses povos. E Israel seria um instrumento de Deus para castigar aqueles povos. Então, o que Deus diz primeiro a Moisés e depois a Josué é: quando vocês entrarem na terra prometida, derrubem todos os altares, quebrem os ídolos, destruam os templos e exterminem os sacerdotes desses povos, não deixe nenhum resíduo ou resquício, porque se você deixar, eles vão, a expressão vão servir como espinhos na ilharga, na virilha de vocês. Eles vão influenciar vocês. Suas filhas e seus filhos vão casar com os filhos e com as filhas desse povo, e o resultado vai ser uma mistura e a perda da fidelidade que vocês me devem. Eles não fizeram isso. No tempo de Josué, eles fizeram isso aí. Quando Josué morreu, cada tribo ficou responsável para
assumir uma área que foi dividida por Josué, da terra prometida, e expulsar os moradores de lá. Aí você começa a ler o relato já no livro dos Juízes. Porém, Judá não expulsou os cananeus que moravam na região do Jordão. Porém, Manassés não expulsou os refaíns que habitavam no norte, lá do Monte Tabor. Porém, ou seja, eles deixaram de fazer o que Deus havia dito. O que é que aconteceu? O tempo passou e aqueles povos que ficaram começaram a se relacionar com Israel, na base comercial, trocando cultura e uma série de coisas. Vieram os reis. Veio Saul. Deus tinha dito: Saul, você tem que acabar com Amaleque, os amalequitas, porque eles estão influenciando o povo. Saul desobedeceu, foi a causa da perda de Saul. Os amalequitas vieram. No tempo de Davi, o inimigo eram os filisteus que moravam na costa e que tinham seus deuses. O mais importante era Dagon, que era um deus peixe, também envolvido com a questão da fertilidade. Davi bateu muitos nos filisteus, mas não conseguiu acabar com o domínio dos filisteus. Quando chega Salomão, Salomão é político, ele não manda ninguém para fora da terra prometida. Ele começa a fazer alianças, inclusive casou com mulheres e mulheres e mulheres desses povos aí. O resultado? Que as mulheres influenciaram os maridos, como sempre acontece, e o resultado foi que Israel começa a mergulhar na idolatria. Por essa altura se separam os dois reinos. Vai o reino do sul, 10 tribos, Jeroboão foi o líder dessa revolta, com medo do pessoal do reino do norte voltar para a casa de Davi no reino do sul, porque o templo estava com Judá no reino do sul, ele disse: ninguém precisa ir embora não. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, outro em Gilgal, no norte de Dan, e disse: eis aqui os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, vocês vêm adorar aqui. E aí a idolatria mesmo não teve mais fim, né? Cada rei era pior do que o outro, praticando idolatria, fechando a casa de Deus, matando os profetas do Senhor e assim por diante. E aí é quando Deus levantou os profetas. O profeta era o homem da hora. Era quando o juiz tinha falhado, o rei tinha falhado, o sacerdote tinha falhado, aí Deus levanta o profeta. O profeta não tinha compromisso com ninguém, e ele então falava a palavra de Deus. E é exatamente nesse cenário que entra Oséias. Então, essa ordem de Deus: ama a tua esposa, ainda que ela tenha saído de casa com um amante, vá atrás dela e traga ela de volta. Isso aí representa exatamente a postura de Deus diante da nação rebelde e imoral. Deus viria atrás da imoral Israel, ainda que Israel tenha traído Deus com outros deuses. E Deus viria atrás e haveria de comprar de volta. Que figura linda de Cristo aqui, não é? Quando o profeta Oséias compra a mulher dele, adúltera, de volta para casa. Então, eu entendo que é esse o sentido do capítulo 3. Essa ordem é para amar a esposa, ir atrás dela, que ela tinha ido embora com um amante. Ela estava lá na praça, jogada para ser vendida como escrava. Oséias deveria comprá-la e trazê-la de volta. E tem mais algumas coisas que a gente vai ver aqui. Mas, primeiro, isso seria o sentido. Então, vamos lá. Verso 1, só para a gente passar o verso todo. Vá outra vez e ame uma mulher, que é a esposa dele, a Gomer, que é amada por outro, o outro aí é o amante, e é adúltera, porque está traindo o marido. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa. Bolo de passa é uma coisa boa, né, gostosa, só que fazia parte do ritual e dos cultos das religiões pagãs de fertilidade. Então, isso era no passado, não tem problema nenhum, porque eu gosto de bolo de passa, né? Todo mundo gosta de bolo. Hoje não tem significado nenhum, mas na época significava e apontava
para o culto pagão. Era um dos elementos do culto, era uma das ofertas que as pessoas traziam para Baal. Era bolo de passa que era oferecido ao Deus lá no templo em que a sua imagem estava lá. Então está aí. Esse é o primeiro ponto. Depois nós temos a palavra, depois temos aí no verso 2, o que é que Oséias fez em obediência a Deus. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. A gente não tem condição de aferir quanto isso significa exatamente nos dias de hoje, mas é uma quantia equivalente ao valor de um escravo naquela época. Oséias vai lá no mercado de escravos, lá está Gomer, largada, abandonada, e ele compra a sua esposa de volta. E aí diz a ela o que está no verso 3. Você vai ficar comigo muito tempo, não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Aqui Oséias diz para ela, você vai voltar para casa, mas nós não vamos ter relação nenhuma. Vai passar um longo tempo em que eu não serei seu marido e você não vai ser minha mulher. Nós vamos estar morando junto, na mesma casa. Você vai cuidar dos filhos, você vai cuidar do que precisa ser cuidado. Eu vou prover o que é necessário para a casa, mas nós não vamos ter relação nenhuma. Por quê? Porque isso significava o desterro babilônico. Deus dizendo, isso representa que Israel vai ser levado em cativeiro para longe da sua terra, e eles vão ficar sem mim. Sem mim. Naquele tempo, a presença de Deus era... Aí no verso 4. Naquele tempo, a presença de Deus era manifesta através de... Vou ler o versículo. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei. O rei era o representante de Deus. Era aquele que era divinamente colocado para guiar a nação. Lembra que naquela época, igreja e Estado estavam conectados. O rei era o governante não somente civil, mas também espiritual da nação. Israel vai ficar sem rei, sem príncipe, que é o que vai suceder o rei, sem sacrifício, que era onde o israelita obtinha o perdão de pecados da parte de Deus, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Aqui, de maneira geral, sem os elementos, sem os símbolos da religião que eles praticavam. Israel vai para o cativeiro, lá na Assíria eles vão servir como escravos, lá eles não vão poder ter o templo, não vão poder oferecer sacrifício, lá eles não vão ter sacerdote, lá eles não vão ter os símbolos religiosos da sua religião, certo ou errado. Eles vão ficar em abstinência, eles vão ter um período de abstinência, assim como Oséias disse para a mulher dele. Vocês vão ficar, nós não vamos ter relações, Israel dizendo a Israel, e Deus dizendo a Israel, vocês vão ficar muito tempo sem mim, sem aqueles símbolos que representam a minha presença. Bom, já que o casamento de Oséias e Gomer revelava essa relação de Israel com Deus, a razão para isso é o exílio, onde eles ficariam sem as coisas centrais que representavam a presença de Deus. Que coisa, né? É um capítulo curtinho, mas ele é muito evangélico, como ele aponta para Cristo aqui, especialmente aqui no verso 5, né? No final do capítulo, onde está dito assim, depois desse período de abstinência, de silêncio de Deus, separação de Deus, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui tem muita coisa que a gente precisa expandir, não é? Aqui o profeta, Deus falando pelo profeta, anuncia um tempo de restauração, onde ele voltaria a ter comunhão e relacionamento com a sua esposa, não é? Seria o tempo em que Oséias e Gomer voltariam a ter relações. O casamento teria sido restabelecido. Esse período aconteceria depois do período de exílio, como diz o início do verso 5, né? Depois de quê? Depois de terminado esse período de exílio e de abstinência.
o que é que deveria acontecer? Os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus. Isso aconteceu? Sim e não. Depois disso aqui, eu vou mostrar o cumprimento disso aqui. Então, depois do exílio, eles voltariam e buscariam ao Senhor. Eu já disse aqui que se teve uma coisa que a gente pode acusar os judeus, depois do exílio, de todos os pecados. Legalistas, eles eram hipócritas, eram tudo. Mas tem uma coisa que a gente não pode acusar os judeus: idolatria. Isso aqui curou Israel da idolatria. O problema de Jesus com o judaísmo não era idolatria. Durante o período de 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista, Israel, na verdade, se firmou contra a idolatria, Na época de Paulo, quando pregava o evangelho pelas sinagogas em todo lugar, nunca é mencionado nada sobre idolatria. O judeu ficou curado da idolatria. Como está dito aqui, terminado esse período, eles voltarão e buscarão o Senhor. Eles não terão mais outros deuses. E, de fato, isso aconteceu. Não se pode, como eu disse, culpar o judeu de idolatria. Ele foi curado por conta da disciplina severa de Deus. E uma boa lição para nós, não é? Que foi um período assim em que a nação de Israel perdeu a terra, milhares de judeus morreram, outros viraram escravos, a identidade nacional foi ameaçada. Foi uma disciplina severa da parte de Deus, mas o resultado, nesse aspecto, foi positivo, porque produziu os efeitos que Deus queria, que era curar o povo da idolatria. Os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus. E diz aqui, buscarão a Davi, seu rei. Buscarão a Davi, seu rei. Era o sonho da nação de Israel ter um descendente de Davi sentando no trono de Israel. Só que o último descendente de Davi que sentou no trono foi o rei Jeoiaquim, que foi o rei do exílio babilônico, cerca de 500 e poucos anos antes de Cristo. Quando Israel volta para a terra prometida, ele volta debaixo dos medos e persas, que não deixavam eles ter um rei. Quem governava era alguém indicado pelo imperador Ciro. Depois vieram os gregos, com Alexandre o Grande, que dominou todo mundo, dominou o Império Persa, dominou tudo, e também não deixava Israel ter o seu rei. Mas tinha alguém que era mandado, como por exemplo Etíoco Epifânio, que foi um que causou um desastre tremendo e que causou o surgimento dos macabeus, mas isso é outra história. Depois vieram os romanos, que também não deixaram eles terem rei. Quem era o rei dos romanos? Herodes. E quem é que indicou Herodes? O imperador. Herodes nem judeu era. Herodes era um idumeu. Nem judeu ele era. E os judeus sempre revoltados com isso e sempre com a expectativa da chegada do filho de Davi que haveria de sentar no trono, que para nós já veio, que é Jesus Cristo. Ele já veio e já se sentou no trono de Israel, porque sentou no trono do universo. Quem pode o maior, pode o menor. Mas os judeus, até hoje, eles aguardam, não todos, mas ainda hoje há uma ala bem conservadora dos judeus, ortodoxa, que espera a chegada, o cumprimento dessa profecia aqui, de que eles buscarão a Davi, seu rei. Aí ele continua, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E Oséias chama esse tempo de nos últimos dias, está vendo aí? Nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e na sua bondade. Esse tempo, Oséias chama de últimos dias, que é uma expressão que aparece muitas vezes nos profetas, e que é o tempo que equivale e coincide com o reinado messiânico. O rei Davi, descendente de Davi, nos últimos tempos haveria de reinar sobre Israel e sobre todo o mundo. Era a esperança messiânica dos judeus. Era aquilo que os discípulos perguntaram a Jesus. Quando Jesus apareceu a eles, depois de ter ressuscitado dos mortos, e mandou que eles fossem pregar o Evangelho, os discípulos perguntaram, vai ser nessa época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel?
Os próprios discípulos tinham essa expectativa de que Cristo haveria de ser um Messias que se assentaria no trono, libertaria Israel do domínio dos romanos e traria Israel para ser a nação mais importante de todas as nações daquela época. E Jesus disse: não é da conta de vocês. Isso aqui é uma coisa que pertence ao Pai. Por enquanto, o que vocês têm que fazer é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas isso mostra essa expectativa que eles tinham, não é? Em linhas gerais, os últimos tempos, que é o reinado messiânico, se refere à restauração de Israel e de Judá, tempo de julgamento divino sobre os ímpios e bênção abundante sobre os fiéis, e que era o tempo da vinda desse descendente que reinaria com justiça, não é? Era o início de uma nova ordem espiritual em que o povo conheceria o Senhor de maneira mais profunda e haveria obediência voluntária e perdão abundante. Quando a gente chega no Novo Testamento, os discípulos de Cristo, começa com Cristo e depois os seus discípulos, interpretam essa expressão últimos dias de uma maneira diferente. Quando Jesus começa a pregar, a pregação dele foi a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus são os últimos dias, é o reinado do Messias, é a nova ordem mundial, por assim dizer, de natureza espiritual. E Jesus dizia: o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? O rei está aqui. Arrependam-se e creiam na boa notícia. Os tempos de cumprimento já chegaram, né? Os tempos de cumprimento, nós estamos vivendo tempos de cumprimento. Essa é a mensagem de Cristo. O tempo todo ele está dizendo, eu sou o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Lá no Antigo Testamento. É aquela figura que o profeta Daniel vê na visão do capítulo 7, de Deus sentado no trono e uma pessoa, um homem, chegando perto e Deus passando para ele todo o domínio no céu e na terra. O Filho do Homem, ou seja, o Messias, o Filho de Deus que haveria de governar todas as nações. É o título predileto de Jesus para ele. Ele chama-se de Filho do Homem o tempo todo. E deixava os judeus, né, furiosos com isso aí, né? Furiosos com isso aí. Então Jesus anunciou a chegada desses tempos. Ele chegou na sinagoga de Cafarnaum, ele foi falar, porque deram oportunidade, ele era um rabino, já era conhecido. Então, abriram lá no livro do profeta Isaías, exatamente onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, curar os doentes, abrir os olhos aos cegos e anunciar o dia aceitável do Senhor. Uma promessa messiânica para o período messiânico. Aí Jesus fechou o rolo da lei e disse: hoje essa promessa está se cumprindo diante dos olhos de vocês. Reação dos judeus: pegaram, tiraram ele da sinagoga, levaram para o abismo e queriam jogar Jesus de despenhadeiro abaixo. E ele passou entre eles e foi embora. Mas ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No Novo Testamento, os últimos tempos começaram com a vinda de Jesus. E nós estamos vivendo esse período. O reino de Deus já veio. Israel já foi restaurado na igreja. A igreja é a continuação de Israel. É na igreja que todas as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó encontram cumprimento. Pastor, e a promessa da terra já foi cumprida? É só você ler lá no livro dos Juízes, ou final do livro de Josué. Deus cumpriu tudo o que tinha prometido com relação à terra aos judeus. Essa parte já foi. A parte do rei que se sentaria no trono de Israel para sempre, cumprida em Cristo Jesus. Que Israel seria uma bênção para todas as nações, cumprido no ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os últimos tempos já começaram e nós estamos vivendo esses últimos tempos. O que é que falta então? O reino de Deus está presente, mas ainda não na sua plenitude. Nós agora aguardamos que o Filho de Davi venha em glória, que todas as nações o vejam,
que todo joelho se dobre diante dele e que todas as promessas alcancem um cumprimento pleno, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, que é quando finalmente tudo haverá de se consumar. Então, quando as pessoas dizem assim, essas guerras que estão acontecendo aí, isso aí é profecia, é profético, tem algum significado, né? E vão procurar na Bíblia alguma profecia específica sobre isso. É verdade, é profético mesmo. O próprio Jesus disse que vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra a nação, mas quando isso acontecer, vocês não se preocupem, porque ainda não é o fim. Nós estamos vivendo esse período chamado de últimos dias, em que o reino de Deus já veio espiritualmente, Cristo reina, e onde nós aguardamos a sua consumação, que se dará na vinda dele, quando ele vier em glória. Então vai se cumprir isso aqui, do verso 5. Os filhos de Israel, nós somos os filhos de Israel, nós somos os descendentes de Abraão, os verdadeiros descendentes de Abraão são espirituais e não genéticos. Os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, que é Cristo. E nos últimos dias, esse tempo que nós estamos vivendo, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade, que descreve muito bem a nossa atitude. Nos chegar diante de Deus, tremendo, diante da bondade dEle e da misericórdia dEle, que Ele em Cristo nos tomou, nós que somos gentios, nós não somos judeus, nós que somos gentios, e Deus nos deu o seu reino. Deus nos entregou as promessas e nós as experimentamos pela fé no Messias. É isso que esse capítulo 3 significa, encenado pelo drama de Oséias, que vai comprar sua mulher adúltera por amor e por fidelidade, ilustrando o que Deus fez, nos comprando pelo sangue precioso de Cristo. Que amor indizível, que amor teimoso, vamos dizer assim, não é? Tem uma música de Amy Grant que eu gosto muito, onde ela fala sobre o stubborn love de Deus, o teimoso amor de Deus. Deus teima em não nos abandonar, Ele não desiste de nós. Somos um projeto ruim, né, desde o começo, mas Ele não desiste de nós. E é isso que nos dá alegria e confiança. Amém? Nós vamos orar e eu vou abrir para perguntas, não é? E vocês podem ficar à vontade para perguntar. Nós temos vários pastores presentes aqui hoje, então não teremos dificuldade nenhuma em achar uma resposta aí, se falhar alguma coisa. Vamos orar.